Nesse vídeo eu vou passar algumas dicas para você resolver problemas de geometria analítica que envolvam retas de forma mais eficiente. Primeiro, nós precisamos lembrar da equação geral da reta. Nós sabemos que é dada por uma equação que relaciona x e y e uns coeficientes a, b e c. Essa seria a equação geral. Com base nela, você vai ser capaz de identificar se as retas são perpendiculares ou se são retas paralelas. Então, eu vou lidar com exemplos práticos para depois fazer uma generalização algébrica. Então, considere as seguintes retas. Essas duas retas são perpendiculares e você nota um certo padrão. Você percebe que eu simplesmente troquei o coeficiente associado a x e y. Então, o coeficiente de x, que era 2, passou a ser o coeficiente de y. E o coeficiente de y, que era 1, passou a ser o coeficiente de x. E daí, além da troca desses coeficientes, você precisa trocar o sinal de um deles. E essa escolha é feita de forma discricionária, ou seja, arbitrária. Você pode escolher qualquer um dos coeficientes trocados para ter o seu sinal trocado. Uma outra reta perpendicular à primeira reta seria justamente, então, menos x mais 2y mais 3. E você se pergunta, e em relação ao coeficiente independente, 4, 5, 3, eles precisam ter alguma relação? Bom, para que as retas sejam perpendiculares, não. A condição de perpendicularidade só decorre justamente dessa manipulação que eu fiz com os coeficientes de x e y e com a troca de sinal de forma discricionária de um deles. Então, você poderia generalizar essa observação de retas perpendiculares da seguinte maneira. Então você considera uma reta R, que é dada por ax mais by mais c, e eu quero encontrar uma reta S que passa por um ponto qualquer, mas que seja perpendicular à reta R. Então, a equação da reta S vai ser dada pela seguinte expressão. O C', ele acaba sendo totalmente irrelevante para sua análise, mas o mais importante é que você faça a troca dos coeficientes associados a x e y e também faça a troca do sinal de um desses coeficientes trocados. Você também poderia estabelecer a seguinte reta, porque no fim das contas, basicamente eu fiz a multiplicação dessa primeira equação da reta S por menos 1, de modo que você obteria um C duas linhas, que na verdade é o menos C', né? E essa é a ideia. Agora, para retas paralelas, vamos trabalhar da mesma forma. Essas duas retas que eu acabei de escrever são retas paralelas e você nota o padrão, que é justamente a manutenção dos coeficientes associados a x e y de forma inalterada. Então, essencialmente, eu vou manter os coeficientes e a única coisa que muda de uma reta paralela para outra seria justamente o coeficiente independente. Então, de forma generalizada, você poderia ter uma reta R que é dada por ax mais by mais c, e uma reta S que é paralela e que passa por um ponto P qualquer, seria dada por ax mais by mais c'. Esse C', no fim das contas, ele vai ser responsável por determinar o ponto pelo qual a reta S passa. Mas tenha em mente que se você se deparar com retas paralelas, elas devem obedecer à manutenção dos coeficientes associados a x e y. E agora nós podemos colocar essa dica em prática. Vamos resolver um problema básico aqui da FEI. As retas 2x menos y igual a 3 e 2x mais a y igual a 5 são perpendiculares. Então, eu vou transcrever a primeira reta na sua forma geral, da mesma maneira que a segunda reta. E aí você percebe que, ora, se as retas são perpendiculares, então eu preciso fazer aquela manipulação de modo a intercalar os coeficientes. Então, esse coeficiente 2, ele tem que aparecer de alguma maneira aqui, e o coeficiente menos 1, ele teria que aparecer junto à variável x, com o sinal trocado em x ou em y, né? Certo. Como eu sei que o coeficiente da variável y, em princípio, é o menos 1, eu preciso fazer a manipulação da segunda equação de modo que eu consiga um coeficiente menos 1 ali na variável x. Então, eu vou dividir a segunda equação por menos 2, de modo que eu vou ter menos x, menos a sobre 2y, menos 5, tudo isso igual a 0. Certo, então o nosso coeficiente lá da primeira equação, menos 1, foi para a variável x, e agora o meu coeficiente associado a x tem que acompanhar o coeficiente da variável y com o sinal trocado. Então, eu sei que menos a sobre 2 vai ser o coeficiente associado à primeira equação, 2, com o sinal trocado, menos 2. E, portanto, o a vale 4, né? De modo, então, que a resposta correta é a alternativa D. E agora vamos para o segundo exercício, que diz para você determinar a reta perpendicular dada a reta base e que passa pelo ponto menos 2 e 3. Então, você copia a sua reta
reta base, que eu a designarei por R1. Então você vai ter 2x menos 5y, passa o 3 para o outro lado, menos 3 igual a 0. E como R2 é uma reta perpendicular a R1, isso implica dizer que ela já tem uma estrutura de equação geral bem definida. Basicamente, o que você vai fazer é a troca dos coeficientes. Então, o coeficiente de y vai para x, eu troco o sinal. E o coeficiente de x passa a ser o coeficiente de y. Perceba que o sinal foi trocado de um dos coeficientes. No caso, eu peguei o menos 5 e ele passou a ser mais 5. Depois eu tenho que somar um certo k, que vai ser encontrado pela informação do ponto P. Então, você pode dizer que como o ponto P, menos 2, 3, pertence a R2, significa que eu posso substituir a sua abscissa e a sua ordenada lá na reta R2. Então, você vai ter 5 que multiplica menos 2, somado com 2 que multiplica 3, junto ao k. Então, isolando o k, vai encontrar um valor de 4. E por fim, você finaliza o exercício reescrevendo a sua equação geral de R2, agora com o valor de k em mãos. E essa seria a reta perpendicular àquela que o exercício nos ofereceu. E para finalizar, você tem um terceiro exercício que dá duas retas RS e elas se encontram num ponto P. E aí o exercício pede para você encontrar a equação da reta que é perpendicular a R e que passa pelo ponto P. Então, você vai precisar encontrar primeiro o ponto P. Isso, na verdade, significa você resolver esse sistema em x e y. Então, o que eu vou fazer aqui é simplesmente isolar x na primeira equação e fazer a substituição na segunda. Se você substituir fazendo aqui no rascunho, você teria 3 que multiplica 3 menos 7y sobre 2, menos 2y igual a menos 8. Então, multiplicando a equação como um todo por 2, você teria 9 menos 21y menos 4y igual a menos 16. E, portanto, você acaba encontrando que o valor de y é igual a 1. Se o valor de y é igual a 1, basta substituir lá em cima para encontrar x, vai ser menos 2. Portanto, o ponto B é menos 2 e 1. Certo? Com isso em mente, agora você analisa a reta R, que é 2x mais 7y menos 3 igual a 0 na sua forma geral. E, portanto, se a reta que nós queremos encontrar é perpendicular à reta R, basta então você utilizar a dica, fazer a troca dos coeficientes e trocar o sinal de um deles. Nesse caso, eu troquei o sinal do coeficiente associado a x, que passou a ser de y, e você finaliza com o mais k. E agora você vai encontrar o mais k com a informação do P. Então, como P pertence a T, que seria a reta perpendicular a R, então basta você fazer a substituição, 7 vezes menos 2 vezes 1 mais K, tudo isso igual a 0. Aqui você já tem menos 14, com menos 2, menos 16, passando para o outro lado, encontra que K vale 16. E com isso, T vai ser dada por 7x menos 2y mais 16. Então, chegamos à conclusão de que para retas perpendiculares, você troca os coeficientes e muda o sinal de apenas um deles, e depois você encontra o coeficiente independente mediante a informação de um ponto pelo qual a reta passa. E para retas paralelas, você basicamente vai manter os coeficientes x e y sem trocar de sinal, e também vai encontrar o coeficiente independente mediante um ponto pelo qual a sua reta passa. Eu acredito que isso vai garantir uma certa velocidade nos problemas de geometria analítica, até porque esses são passos intermediários de soluções de problemas mais complexos que não devem estar atrasando a sua vida.